Olá, mundo! Eu sou a professora Ellen e hoje a gente vai aprender a programar o LED no Arduino. Bom, a gente já montou na nossa outra aula o nosso esquema e agora a gente vai codificar. Então, para codificar, a gente vai clicar aqui em Código. Se tiver em blocos, tá? Você só vem aqui e muda para texto. Beleza, eu vou puxar aqui para ficar em cima, para ficar melhor de visualizar. Você pode tirar tudo que tem aqui e deixar apenas esse void setup, as chaves e void loop e as chaves. Então, eu vou apagar este comentário, vou apagar isso aqui e vou apagar isso aqui. Fechou. Então, a nossa programação de Arduino ela é separada em duas partes. A primeira parte é essa void setup, onde a gente define os valores iniciais dos nossos componentes. E esse void loop, a gente programa o que vai acontecer com o nosso Arduino. Beleza, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir em que pino que a gente colocou o nosso LED. Então, que pino que a gente está ligando o nosso LED no Arduino. Para isso, a gente vai usar um componente de define. Então, para a gente fazer, vamos colocar... deixa eu só dar um zoom aqui na página, que eu acho que fica melhor de ver. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Dar um zoom um pouquinho maior. Acho que agora vai ficar melhor. Ok. Beleza, então, cliquei aqui sem querer. Vamos definir o pino que a gente vai utilizar. Então, eu vou botar hashtag define. Então, aqui eu vou definir as portas do Arduino que eu estou usando para depois a gente poder programar. Então, eu vou definir que o meu pino LED está na porta A0. Foi a porta que eu escolhi. Se você escolheu outra porta no Arduino, esse valor ele tem que ser diferente. Então, digamos que lá no Arduino eu usei a porta 2. Então, aqui você tira o A0 e coloca 2, ok? Esse nome, pino LED, ele pode ser qualquer nome. Por padrão, assim, eu coloquei pino LED. Mas ele poderia ser LED, poderia ser pino L, enfim, o nome ali é indiferente. Ele só segue algumas restrições de nome. Não pode ter acentuação, ser cedilha, espaço, caracteres especiais. Então, você pode usar outro nome sem problemas. Então, já defini que o meu pino LED, ele vai estar na A0, que é a minha porta do meu Arduino. Ok, agora, dentro do void setup, eu não gosto de programar assim, eu gosto de deixar a chave em cima. Mas as pessoas que programam em eletrônica geralmente deixam a chave embaixo. Qual é o certo? Tanto faz. Geralmente, quando a gente programa, a gente faz algo que a gente chama de indentação. O que é indentar? É dar um tab, é dar um parágrafo, digamos assim, no nosso código. Isso faz com que o nosso código fique mais organizado, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui também para ficar mais bonitinho. Então, primeira coisa aqui, eu vou definir se o meu pino, ele é uma saída ou se ele é uma entrada. Então, a gente vai usar um comando que é pin mode. Tem que cuidar quando for escrever esses comandos. Por exemplo, o comando pin mode, ele tem esse M maiúsculo. Então, se você escrever com M minúsculo, não vai dar certo, ok? Beleza. Então, pin mode, eu tenho apenas um pino, que é o pino LED. Então, eu vou colocar aqui como eu escrevi lá em cima, tá vendo? Maiúsculo e minúsculo, com o nome que eu escrevi lá. Se ao invés de pino LED eu tivesse colocado só LED, aqui eu colocaria só LED. Ok. E aí a gente coloca uma vírgula e aí a gente vai colocar se ele é output ou input. Então, se ele é uma saída ou se ele é uma entrada, tá? Então, ele vai ser uma saída, porque a gente está saindo do Arduino com energia e colocando no nosso LED. E aí, eu vou colocar aqui output. Esse output tem que estar escrito todo com letra maiúscula. No final desse comando aqui, a gente coloca um ponto e vírgula. Lá no define nunca vai ponto e vírgula, tá? Mas nos outros comandos que a gente for fazendo, a gente vai colocar o ponto e vírgula no final.
Então eu defini que o meu pin mode, que seria o modo do meu pino, digamos assim, ele é uma saída. Prof, como é que eu sei se ele é uma saída ou uma entrada? Você pode dar uma pesquisada, tem muito conteúdo sobre isso. Se você tem dificuldade não, né? Porque você não aprendeu, enfim. Se você não tem conhecimento de eletrônica, não quer dizer que você não possa programar um Arduino. Você pode pesquisar esse conhecimento de eletrônica. Antes eu tinha dado um tab aqui, e aí quando eu dei um Enter, o próprio software aqui, ele botou um pouquinho para cá a minha indentação. Eu vou tirar o tab e vou dar 2 espaços, que é o suficiente. Beleza, depois que a gente definiu ali se ele é uma entrada ou uma saída, a gente vai dizer se ele vai ficar ligado ou desligado no início. Então, a gente vai começar com o nosso LED desligado. Então, nós vamos colocar aqui o comando digital red. Percebam o jeito que eu escrevi, né? Letra maiúscula ali no red. Então, eu vou dizer que o meu pino LED, ele vai começar desligado. Para a gente colocar desligado, a gente coloca low. Se eu quisesse colocar ele ligado, colocaria high. Então, se eu deixar high, ele vai começar ligado. Se eu botar low, ele vai começar desligado. Nesse caso, eu quero deixar desligado. Se você quiser já deixar ele ligado, pode deixar o high ali bem de boas, tá? Ok, então a gente já definiu aqui que ele é uma saída e definiu se ele vai iniciar ligado ou desligado. Geralmente é o que a gente define para os nossos componentes eletrônicos. Agora, nós vamos colocar aqui para ligar o nosso LED. Então, se ele começou desligado, eu posso vir aqui e colocar um ligado. Como que eu vou botar um ligado? Digital red. E aí eu vou colocar aqui pino LED. E vou colocar um high. Lembra do maiúsculo e minúsculo que eu falei. Não pode deixar de escrever isso aí em maiúsculo e minúsculo conforme eu botei. Ah, beleza. Mas eu quero agora que ele desligue. Então, eu quero fazer um pisca-pisca. Se eu botar ali um digital red e botar pino LED low, ele faria isso. Só que ele vai fazer tão rápido que nem vai dar para perceber. Então, para a gente ter um espaçamento de tempo entre uma piscada e outra, digamos assim, a gente vai precisar colocar um atraso. E um atraso nada mais é do que um delay. Então, eu vou colocar aqui um delay e eu vou colocar 1000. Delay, na programação, em várias linguagens, é definido em milissegundos. Então, quando eu falo um delay de 1000, significa 1 segundo, porque são 1000 milésimos de segundo. Ok, então eu botei o delay, aí eu vou colocar um digital red, pino LED, low. Opa, low. Fechou. Ok, então aqui ele ficaria aceso, delay, apagado. Basicamente isso. Fechou. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que isso aconteça várias vezes. Eu quero que isso seja contínuo, que isso continue acontecendo várias e várias vezes. Para uma coisa acontecer várias vezes em programação, a gente usa um negócio que chamamos de laços de repetição. Então, um laço de repetição, ele tem essa função. Ele tem a função de repetir várias vezes a mesma coisa, tá? Então, aqui eu vou definir que o meu LED fique acendendo e desligando, e a gente vai botar aqui um padrão de 255. Ok, como a gente faz um laço de repetição? Existem vários laços de repetição, na verdade vários, são 3, geralmente em programação. E aí tudo depende da programação que você vai usar. Para a programação de um número definido de vezes em que esse comando vai ser repetido, a gente usa o laço for. Então, na programação, indiferente da linguagem que você vai utilizar, seja Java, seja C, Python, JavaScript, enfim, a gente tem o laço de repetição for.
Então, vamos entender como ele funciona. Eu vou abrir aqui um for, vou abrir parênteses, e o for, ele precisa de uma variável. O que é uma variável? Variável vai ser uma, que nem na matemática, um lugar onde a gente vai salvar um valor. Basicamente isso. E ele precisa dessa variável para ele conseguir ficar repetindo. Então, ele pega essa variável e vai alterando o valor dela para ir repetindo. Então, vamos definir aqui, ó. O código de Arduino, ele é baseado na linguagem C, tá? Então, lá em C, a gente também faz bem parecido, assim, quando programa em C. Então, a gente vai definir o tipo dessa variável. Essa variável vai ser um inteiro. Por quê? Porque o laço de repetição, ele vai ficar contando. E ninguém conta 1, 1,1, 1,2, não, a gente conta 1, 2, 3. Inteiro em C é int, ok? Então, a gente vai colocar int e vai colocar a letra i. Essa letra i vai definir a nossa variável. Então, a gente tem uma variável i, que é do tipo inteiro. E ela vai começar a contar no zero. Então, eu vou colocar que o i vai ser igual a zero, então ele vai começar a contar no zero. Vou colocar um ponto e vírgula e vou colocar aqui i menor igual a 255. Então, esse i, ele vai começar no zero e ele vai ficar repetindo enquanto ele for menor ou igual a 255. Quando ele chegar em 255, ele para de repetir. Ponto e vírgula, e a gente vai botar enquanto que ele vai incrementar. Então, o incremento, ele pode ser de 1 em 1, 2 em 2, então a gente poderia contar 1, 2, 3, 4, 5. Isso é um incremento de 1 em 1. Se eu contasse 1, 3... Nossa, difícil contar, né? 1, 3, 5, a gente tá incrementando de 2 em 2, mas fácil falar 2, 4, né? Começa no 0, então 0, 2, 4, 6, eu estou incrementando de 2 em 2. Por padrão, na linguagem, em qualquer linguagem de programação, o for incrementa de 1 em 1. Para fazer um incremento de 1 em 1, a gente coloca i mais mais. Depois, fechamos os parênteses, porque tudo que a gente abre na programação a gente fecha. Abre chaves. E tudo que eu quero que se repita vai ficar entre as minhas chaves. Então, olha só, deixa eu até... Se eu selecionar... Ó, selecionei e dei um tab, tá? Então, o que vai acontecer, ó? Ele vai começar a contar no zero até ser menor que 255 e vai contar de 1 em 1. É basicamente essa a sintaxe do nosso laço de repetição. Nós abrimos chaves e aí a gente mandou ele acender, dar um segundo, apagar, acender. Opa, não vai dar certo isso aí. Por quê? Porque o que vai acontecer? Ele vai voltar, né? Ele vai fazer esse e volta, começa esse de novo. Então, a gente precisa dar um tempo para ele parar, senão ele não vai dar para ver. Lembra que eu falei, né? Não dá para ver se acender e desligar. Então, vou botar mais um delay aqui de 1000. Então, o que ele vai fazer? Vai acender, 1 segundo, apagar, 1 segundo, acender, 1 segundo, apagar, 1 segundo. Então, ele vai ficar fazendo este loop aqui para poder piscar o nosso LED. Se você quisesse só acender o LED, tipo, eu não quero fazer nada disso, eu só queria acender o meu LED, enfim, a gente não precisaria do for nem nada disso, a gente só usaria o digital red e botaria high aqui para ele ficar aceso. Algumas literaturas trazem, ao invés de high e low, 1 e 0, tá? Para ligado e desligado. É uma questão de eletrônica a gente falar dessa forma também, então também é uma possibilidade, tá? Mas nesse caso aqui já seria suficiente para a gente poder testar.